Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículos... Vamos ler o capítulo todo. Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. A minha oração é que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura da sua palavra. Não sei se algum irmão tem algum pensamento para dar, se não ouvimos já algum pensamento de algum irmão. Se não, eu ia passar já ao nosso irmão Alberto, e pode ser que depois algum irmão queira dar um pensamento, eu depois tenho aqui também alguma coisa para dizer. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, a partir do Brasil, o que é que ele diz? Estamos no versículo 18, eu repito, versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Agradeço a gentileza de cada irmão que recebe os meus pequenos pensamentos. Colossenses capítulo 1, no verso 18. Estamos estudando, fala de Cristo, cabeça do corpo da Igreja. Aqui Paulo traz a mensagem revelada a ele do mistério, o corpo de Cristo. Diferente do Antigo Testamento ou da mensagem do reino que era as Escrituras proféticas. Mas a figura
da igreja, apresentada aqui como o corpo de Cristo, tem outros aspectos que queremos ressaltar para a nossa compreensão do valor e da importância de participar do corpo de Cristo, participar da igreja. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, dá um outro aspecto. Ele traz uma outra figura, a lavoura de Deus. A igreja de Deus é o seu campo. Deus trabalhando nele, aquele campo, esperando frutos, esperando que nós, os crentes, possamos desenvolver, crescer e apresentar frutos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, ainda ele fala sobre o edifício de Deus. Edifício mostra Deus trabalhando pedra por pedra, peça por peça. Cada um de nós tem seu valor, tem a sua importância, e Deus trabalha e coloca no lugar devido. Não pense você que há apenas um assistente, alguém que senta, ouve e apenas assiste. Mas Deus está esperando de cada um o seu valor. O templo de Deus, ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16, fala do templo de Deus. Templo nos lembra um lugar de adoração, um lugar da presença de Deus. E assim também é a igreja, é assim também a vida de cada um de nós. Lugar da presença de Deus. E Deus esperando de cada um de nós a adoração devida. Em Efésios, vamos encontrar outros aspectos que Paulo realça para falar sobre o corpo de Cristo. Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre um novo homem. Efésios 2,15. Este novo homem mostra então uma nova criação. O mundo, até então, era dividido entre judeus e gentios. Agora, com a igreja, não existe mais esta separação. Homem, mulher, escravo, livre, nacionalidades de bárbaros e outros. A igreja agora, nós somos um em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, no verso 22, fala da morada de Deus. E aqui a importância deste aspecto, mostrando então a grande verdade, esta expressão que Deus habita e mora dentro de cada um de nós. Percebeu o valor? Percebeu a importância de fazer parte do corpo de Cristo? Temos mais uma, em Efésios 5, 25, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, fala da noiva de Cristo. Esta figura mostra afeto, demonstra paixão, amor, dedicação, mostra compromisso. Um outro que queremos destacar está em Timóteo. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, fala da casa de Deus. Casa de Deus, a família de Deus, revela-nos então dois princípios: a ordem e a disciplina. E primeira carta de Pedro 4,17 mostra que o julgamento começa sempre pela casa de Deus. Falamos então de disciplina, de ordem, e para terminar, vamos falar também em 1 Timóteo 3,5. Sim, lá diz que nós somos coluna e firmeza da verdade. A coluna, lógico, sustenta a casa toda, a parte superior. Mas a coluna também, naquela época, era um lugar onde se afixava os avisos, os alertas, a proclamação. É um lugar onde as pessoas também podem ver e observar os perigos apontados e ali demonstrados. E firmeza nos revela então um lugar de defesa, um lugar onde podemos nos refugiar. Portanto, verifica-se que aqui a igreja, o corpo de Cristo, foi estabelecida por Deus para proclamar, sustentar e defender a verdade. E esta é a nossa responsabilidade. Que Deus
nos ajude. Graças a Deus pelo nosso irmão Alberto. Eu pedi ao Paulo para vir aqui, se faz favor. Paulo, vens aqui. O nosso irmão Alberto tem sido uma bênção tão grande, apesar de estar a milhares de quilómetros lá no Brasil. Todas as semanas ele dá o seu contributo no estudo que estamos a fazer da Epístola aos Colossenses. Vais orar pelo irmão Alberto, está bem? E ele precisa de saber que a gente aqui ora mesmo por ele. Porque a gente diz que ora e a gente ora mesmo. Vais orar por ele. Queres dizer alguma coisa para ele? Não, eu quero só mandar um abraço e que Deus continue a utilizá-lo para a nossa bênção e para a bênção de todos aqueles que possam ver estas mensagens. Graças a Deus. É mesmo bom. Estás contente de ele vir cá? Claro. E claro, bastante. Eu sei. E então vais orar também pela vida dele cá, agora neste verão, que vai ser muito bom também tê-lo cá connosco. Força, vamos orar. Nosso querido Pai, nós vimos mais uma vez até Ti, Senhor. Agradecer-te agora por este nosso irmão, Senhor, que é tão querido para nós e é uma bênção, Senhor. Obrigado, Pai, por teres cruzado os nossos caminhos, por nos trazeres o irmão Alberto, Senhor. Agradecemos-te pela bênção que ele é, pela missão que ele tem de espalhar a Tua Palavra, Senhor. Levar a Tua Palavra às almas que precisam de salvação, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, por Ele nos ajudar aqui na nossa igreja e por tudo aquilo que Ele tem feito. Queremos rogar-te, Senhor, que continues a ser com Ele, a abençoá-lo nesta jornada e que continues, Senhor, a dar-lhe sabedoria e discernimento para saber corretamente, Senhor, manejar a Tua Palavra e partilhá-la connosco e com todas as almas que precisam de conhecer o amor, o Teu amor e a salvação que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer-te pela disponibilidade deste irmão de vir aqui, Senhor, nesta semana, Pai, do EJC, de ser ele a comandar as hostes, Senhor, e levar a Tua Palavra, Pai, àquelas crianças e àqueles jovens que precisam tanto das Tuas diretrizes, Senhor, precisam tanto de conhecer a Tua Palavra para crescerem fortes e firmes na Tua Palavra, Pai. Queremos mais uma vez agradecer-te pelo nosso irmão Alberto, não só por ele, como também por todos os irmãos que têm vindo aqui, Senhor, partilhar a Tua Palavra, e os nossos irmãos aqui também, Senhor, que têm ido a outros cantos do mundo, Senhor. Queremos rogar-te que continues a utilizar-nos, a levantar homens e mulheres para Te servirem, Senhor, em qualquer parte do mundo, levando a Tua Palavra, Senhor, àqueles que precisam dela. Queremos agradecer-te mais uma vez e entregar este irmão nas Tuas mãos, Senhor, agradecendo-te tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queres dizer alguma coisa? Certeza? Vai lá. Vale a pena o estudo da Palavra de Deus ou não? Claro. O que é que tu achas do estudo bíblico? Já agora, só antes de... O que é que tu achas do estudo bíblico e a sua importância? Achas que é importante para uma igreja haver estudo bíblico, como nós temos estado a fazer para nós? Claro que sim, é importante porque não é só a vir aos domingos que nós vamos conseguir aprender aquilo que nós temos que aprender da Palavra de Deus. É preciso nós pormos as mãos na massa, como se costuma dizer, e estudar a Bíblia com afinco e estudar os detalhes, que é aquilo que não se consegue fazer uma vez por semana, não é? Então os estudos bíblicos são bastante importantes para a frente, para a nossa caminhada espiritual. E que o Senhor te abençoe também e te faça mergulhar no oceano da Palavra de Deus para ir buscar lá as pérolas que estão nas profundidades e trazê-las à superfície para o nosso enriquecimento também. Amém. Força lá à frente, que o Senhor te abençoe. Graças a Deus. Muito bem, então vamos para para Colossenses capítulo 1, versículo 18. Nós acabamos de ter a participação do nosso irmão Alberto, em que ele, como vocês tiveram a oportunidade de ver, fala do corpo da igreja, como nós lemos no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Vocês devem se lembrar, certamente, que inicialmente nós falamos do Senhor Jesus Cristo como a cabeça, depois temos estado a falar do corpo do qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, portanto temos estado a falar da igreja. A semana passada também falamos um pouco acerca disto. O nosso irmão hoje volta a falar acerca da igreja e fala de vários aspectos a que a igreja é comparada por Paulo, como nós acabamos de ouvir, e eu agora gostava de referir-me aqui ao versículo 18, que diz
ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. E eu não sei o que é que a maior parte das pessoas pensa quando lê este versículo, mas eu estou convencido que a maior parte das pessoas associa muito o princípio ao que lemos a seguir e o primogênito entre os mortos. Mas eu penso que ele está a falar aqui de coisas diferentes. Quando ele fala aqui do princípio, eu não sei se vocês sabem, mas esta palavra é uma palavra grega, a palavra princípio, que quer dizer o principal. Que quer dizer, isto vem na série, e eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto vem na sequência do argumento do apóstolo no capítulo 1 e no versículo 18, daquelas correntes erradas, de doutrinas erradas que haviam na época, em que diminuíam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é importante que nós tenhamos a noção de que o Senhor Jesus Cristo, na igreja, é o principal. Eu, por exemplo, não gosto muito quando as pessoas, às vezes, inocentemente, naturalmente, mas erradamente, referem-se à igreja como sendo a igreja do Carlos, ou a igreja do Manel, ou a igreja do Joaquim, ou a igreja... A igreja de quem? A igreja de quem? É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que é o dono da igreja, ele é que é o Senhor da igreja. A igreja, é incorreto dizermos que a igreja é a igreja de A, de B, de C ou de D. A igreja não é de A, nem de B, nem de C, nem de D. E como eu estava a dizer, esta palavra, princípio, que também quer dizer a causa principal da igreja é Ele. Ele é a causa principal. Também quer dizer o iniciador da igreja é Ele. Quer dizer o fundador. Quando diz que Ele é o princípio, quer dizer que Ele é o fundador da igreja. É o autor da igreja. São termos sinónimos que se podem tirar desta palavra grega, que eu nem consigo dizê-la, mas que é arquegos, se não estou em erro, mais ou menos, que quer dizer soberano, quer dizer líder. O Senhor Jesus Cristo, e vocês reparem que a palavra arquegos é uma palavra que vem da palavra arque. E a palavra arque na Bíblia, que é de onde vem a palavra arcanjo, por exemplo, que quer dizer chefe dos anjos. A palavra arcanjo quer dizer chefe dos anjos. O Senhor Jesus Cristo é o chefe. O chefe na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito triste quando vejo em algumas igrejas, alguns quererem ocupar o lugar que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Na igreja não há nenhum chefe humano. Na igreja somos todos irmãos uns dos outros. E o Senhor deu dons, e todos têm dons. Uns têm dons de uma maneira, outros têm dons de outra. Nenhum dom é superior a outro dom. O apóstolo Paulo, quando fala dos dons da igreja e compara o corpo de Cristo aos membros que o corpo tem, ele diz, este membro que a gente atribui muita importância não é mais importante que o outro. São todos importantes. Portanto, é errado quando numa igreja se dá mais importância a algum crente do que ao outro crente. O facto de um ter um dom, qualquer que ele seja, não é mais importante do que outro que não tem esse dom. Porque há outros que têm dons que nós não temos. E o corpo completa-se assim. Todos os membros têm a sua função. Eu até gostava de fazer uma pergunta. Qual é a parte do vosso corpo que vocês dispensam? É uma boa pergunta para vocês. Digam lá, qual é a parte que não querem? Acham que está lá mais, alguma parte? Vão arrancar o quê? Arranca o nariz? A orelha? Mesmo que seja só a cabeça do dedo que está aqui, do mindinho, do mais pequeno. Acham que dispensam? Podemos tirá-la, que não faz mal? Ninguém dispensa, não é? Por mais pequeno que seja o membro e por aparentemente mais insignificante, nós não dispensamos nenhum dos membros do corpo. E, da mesma forma, devemos pensar assim em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque, infelizmente, fazem muitas vezes muito do homem na igreja, e nós temos que estar vigilantes em relação a isto. Porque nenhum de nós é nada. Todos nós somos nada. Quando eu digo nada, é em relação àquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Porque o Senhor Jesus Cristo é que é o cabeça da igreja, é o líder, é o chefe, e para ele é que deve haver toda a glória, e não para nenhum homem. Há sempre a tendência em muitos meios, em muitos grupos, em muitas igrejas,
de se quase idolatrar os líderes humanos. E isso está 100% errado. Eu não sei se vocês já repararam, eu já tive a ocasião de dizer isto noutras vezes, mas nunca é demais repetir, que vocês vão de reparar que na Bíblia existem irmãos com vários nomes. E se vocês pegarem nas epístolas de Paulo, quando ele fala às igrejas, ele fala de alguns pelo seu nome. Por exemplo, ele fala de um crente, a Bíblia fala de um crente que é chamado o irmão segundo. E há um outro que é o irmão Tércio. O Tércio foi o que escreveu a epístola aos Romanos. Aparentemente, Paulo ditou a epístola e o Tércio escreveu a epístola para os crentes em Roma. E Tércio quer dizer terceiro. Depois ele fala de um outro crente que é chamado o irmão quarto. Então nós temos na Bíblia o irmão segundo, temos o irmão terceiro, temos o irmão quarto. Mas onde reparar que na Bíblia nunca temos o irmão primeiro. E porquê é que não existe o irmão primeiro na Bíblia? Porque o Senhor Jesus Cristo é que tem a preeminência. Como diz o versículo 18 na parte final, diz ele assim, em Colossenses 1,18, nós lemos, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E o Senhor Jesus Cristo tem que ter a preeminência em tudo. E, portanto, quando a Bíblia diz que ele é o princípio, quer dizer que ele é o principal. Ele é a causa principal, ele é o iniciador, ele é o fundador, ele é o autor, ele é o soberano, ele é o líder. Eu até nem gosto muito mesmo das igrejas locais, quando se fazem referência a homens que dizem, ele é que é o fundador da igreja, ele é que fundou a igreja, ele é que... Até parece que nós é que somos os fundadores da igreja. O fundador da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ponto. E nós somos meros servos. E devemos comportar-nos como meros servos. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 8, esta mesma palavra, princípio, ocorre. E nós podemos lê-la em Hebreus 12, 8, que é para vocês verem o que é que lemos acerca dessa palavra. Hebreus 12, 8. Perdão, não é 12, 8. É 12, 2. E eu enganei-me aqui. Eu fiz um 2 que parece um 8. E o versículo diz assim. Olhando para Jesus. A Bíblia diz para nós olharmos para Jesus. Nem de propósito, não é? Nós não devemos olhar para o homem, seja lá que homem for. Qualquer homem é meramente humano. Qualquer homem é falível, qualquer homem é débil e frágil, qualquer homem é vulnerável, qualquer homem é apenas um homem. E por isso a Bíblia diz para nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Já repararam que a Bíblia não diz para nós olharmos para uns e para outros, mas para olharmos para o Senhor Jesus Cristo? E o versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor, a palavra, princípio, ali na nossa passagem, é esta, que aqui é traduzida, é exatamente a mesma palavra grega, que é traduzida por autor. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, quer dizer, é o autor da igreja. É a mesma palavra que aqui foi traduzida por autor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Sabem que esta palavra, e isto é muito importante, eu penso que já referi a importância que o Senhor Jesus Cristo tem em relação à igreja, e é importante nós lermos aqui que ele é de facto o princípio, e como eu estava a dizer, nós, perante o quadro que Paulo tinha ali à volta naquela igreja em Colossos, e as ameaças que haviam à volta daquela igreja, com falsos ensinos que haviam à volta a diminuírem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele está nestes versículos permanentemente a dizer, olhem bem para ele, vejam bem quem ele é. E ele chega ao ponto de dizer que ele é Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele vai chegar a um ponto que vai dizer que nele habitava toda a plenitude da divindade. Ele não tinha parte da divindade. Ele tinha a divindade em pleno. Quando Filipe um dia lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, estou há tanto tempo convosco, ainda não viste o Pai. Já viste o Pai, Filipe? Mas como é que nós vimos o Pai, Senhor? Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. E isto é muito importante. E nós temos que... E o repetir estas verdades nunca é demais. Porque, infelizmente, apesar de as repetirmos e delas estarem claramente vistas na Bíblia, ainda assim muitos descambam e procuram ainda hoje,
e apesar destes escritos, como a carta aos Colossenses, de diminuírem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que há pessoas que se chamam cristãs e que dizem do Senhor Jesus Cristo o que dizem, diminuindo a sua pessoa gloriosa. Mas, dizia eu no versículo 18, que Paulo está a escrever e está a fazer muita força relativamente à dimensão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos do termo primogênito, lembram-se aqui mais atrás, a palavra primogênito no versículo 18, que ele é o princípio e é o primogênito, porque cá mais acima, nós lemos no versículo 15 e nós já estudamos isso, e por isso eu não vou repetir aquilo que foi dito na altura, porque aquilo que foi dito na altura, já nós na altura referimos ao significado da palavra primogênito. O versículo 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando nós falamos dele como primogênito de toda a criação, fizemos referência ao facto de ele ser primogênito dentre os mortos. E a palavra primogênito é um título honorífico. Nós tivemos a ocasião de ver então, não vou agora estar a repetir aquilo que foi dito então, mas primogênito na Bíblia é um título honorífico. Não é o que alguns pensam que é o significado etimológico da palavra. Porque a palavra, não é? Quer dizer primeiro gerado. E esse tem sido o erro de muita gente. E o título primogênito, como nós tivemos a ocasião de ver então, é um título que é dado, a palavra primogênito pode querer dizer primeiro gerado, o primeiro filho. Okay? Mas muitas vezes na Bíblia, a palavra primogênito é atribuída como um título de honra, de exaltação, de preeminência. E por isso é que ele é apresentado aqui como primogênito, não como primeiro gerado. O Senhor Jesus Cristo não é gerado. Vocês reparem, por exemplo, que ele, quando veio cá a este mundo, ele surpreendeu toda a gente quando disse esta frase. Antes que Abraão existisse, e Abraão tinha existido séculos antes, muitos séculos antes, antes que Abraão existisse, eu sou. Então estava a dizer que o Senhor Jesus Cristo, muitos pensam que ele foi gerado no ventre de Maria, que foi ali que ele teve o início dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno. Ele é Deus. E quando a Bíblia utiliza a palavra primogênito em relação a ele, é um título honorífico. E o título honorífico do versículo 18, certamente que iremos ouvir até pensamentos acerca disso, mas entre os mortos, ele é top. É uma das coisas admiráveis acerca dele, é que entre os mortos ele é top. Sabem porquê? Porque ele é que tornou possível a ressurreição de todos. A ressurreição dele é que tornou possível que os outros ressuscitassem. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo disse: se ele não ressuscitou, a vossa fé é vã. E não há ressurreição de mortos. Porque haviam alguns que estavam a dizer que não havia ressurreição de mortos. Já no tempo do Senhor Jesus Cristo, haviam indivíduos assim. Os saduceus, por exemplo. Os saduceus eram indivíduos que não acreditavam na ressurreição. E foram eles que um dia disseram ao Senhor Jesus Cristo: olha, houve aí uma mulher que teve vários maridos. E porque o primeiro morreu, depois ela casou-se com o irmão dele, e o irmão dele também morreu, e depois casou-se com outro irmão, e foram vários irmãos, ela teve vários maridos. Quando chegarem lá ao céu, qual deles é que é o marido dela? Queriam pôr uma rasteira ao Senhor Jesus Cristo, já viram? Queriam-lhe pôr uma rasteira. Então ela teve vários maridos, e então e agora qual é o marido? Quando chegar à glória. E eles estavam a dizer isto exatamente porque não acreditavam na ressurreição. E pensavam que com isso punham ali uma rasteira ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo virou-se para eles, como vocês sabem, e ele disse que na ressurreição as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E ele até teve cuidado de dizer como os anjos de Deus no céu, porque há anjos de Deus que, deixando o seu principado, deixando a sua habitação, para dizer mais corretamente, vieram à terra, tomaram a forma humana e aparentemente, pelo que a Bíblia mostra, terão tido relações com mulheres. Eles pareciam varões, como um homem. Eles não traziam nem auréolas, nem traziam asas. As pessoas às vezes fazem uma grande confusão em relação aos anjos. Quem tem asas são os serafins e os querubins, que são, podemos dizer, uma ordem superior angélica. Os querubins têm 4 asas e os serafins têm 6 asas. Mas nós não lemos na Bíblia que os anjos tivessem asas.
E quando eles se manifestam fisicamente, como nós vemos eles manifestarem-se no Velho Testamento, eles aparentemente aparecem com pessoas perfeitamente normais. E vocês sabem como é que eles quiseram ter relações sexuais com pessoas no caso de Ló. E aparentemente nos dias de Noé, aqueles gigantes de fama da antiguidade podem ter sido resultado das relações que eles terão tido com as mulheres de então. E o resultado eram monstros. E por isso é uma das razões por que Deus destruiu a humanidade então, nos dias de Noé, eu creio, foi por causa disso. E também uma das razões porque alguns dos demónios, como nós lemos nas epístolas, na segunda carta de Pedro e na carta de Judas, lemos que eles estão em prisões eternas já neste momento, porque há demónios que andam aí à solta, contra os quais nós temos que lutar. Mas há demónios que neste momento estão presos lá no abismo, por causa de terem deixado a sua habitação. E por isso é significativo o Senhor Jesus Cristo dizer: serão como os anjos de Deus no céu. No céu os anjos de Deus não têm relações sexuais. Mas aparentemente, e sublinho aparentemente, alguns terão deixado a sua habitação e fizeram o que não deviam ter feito. Bem, mas voltando à nossa passagem, que é o que eu queria dizer. Ele é o autor da questão da ressurreição. Se ele não ressuscitasse, ele então teve que escrever aos coríntios, que também não acreditavam na ressurreição. Havia lá um grupo de coríntios que puseram em causa a verdade da ressurreição. E ele disse: não há ressurreição? Então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se há ressurreição, foi porque Cristo ressuscitou. Ou seja, e é isto que eu quero chamar a atenção, é que Ele é que tornou possível haver a ressurreição. Ele não apenas foi o primeiro a ressuscitar, e quando a Bíblia chama-lhe as primícias, que Ele é as primícias dos que dormem, primícias quer dizer primeiros frutos, e o primeiro a ressuscitar foi Ele, e alguns dizem assim: então mas não houve pessoas que ressuscitaram antes dele? Não. A ressurreição das pessoas que ressuscitaram antes dele não é comparada com a ressurreição dele. Porque essas foram pessoas que ressuscitaram, mas voltaram a morrer. E das pessoas que ressuscitam para nunca mais morrer, ele foi a primeira. Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e não morre mais. E a carta aos Hebreus até é muito cuidadosa em relação a isso, quando os ensinos heréticos de alguns levavam quase como que a dizer que estavam a matar ou a crucificar de novo o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo morreu uma vez, diz a Bíblia. E a carta aos Hebreus é clara nisso. Ele morreu uma vez, ponto. E ele nunca mais vai morrer. Ressuscitou com a ressurreição de que já não se experimenta mais a morte. Que é a ressurreição que nós experimentaremos por causa dele ter-nos garantido essa graça. Nós um dia, quando morrermos, se morrermos, porque podemos ser os felizes contemplados do Senhor vir aos ares arrebatar a igreja e já nem passamos pela morte, mas se passarmos pela morte, vai haver o dia em que nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Porque nós temos exemplos de pessoas antes do Senhor Jesus Cristo que morreram e ressuscitaram. Temos o filho da Sunamita, por exemplo, no tempo de Eliseu. Ele morreu, o menino morreu e voltou à vida e ressuscitou. Temos vários exemplos no tempo do Senhor Jesus Cristo. Lázaro, por exemplo, que estava morto. O filho da viúva de Naim, que também tinha morrido e ressuscitou. Temos 3 casos, quem são? É o filho da viúva. E temos a filha de Jairo, aquela menina que também tinha morrido e ressuscitou. E depois temos vários corpos que saíram das sepulturas, também ressuscitaram, quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Quando ele morreu na cruz, as sepulturas abriram-se e vários corpos saíram. Mas essas pessoas que saíram voltaram a morrer. Para um dia, quando vier o dia da ressurreição, elas experimentarem a ressurreição que nunca mais morrem. Portanto, esta passagem aqui no versículo 18 tem a ver com isso. Por fim, eu só gostava de terminar ainda falando do princípio, que ele é o princípio. E sabem que aqueles que atacam, é incrível como é que a Bíblia, e como é que o Senhor, e como é que o apóstolo Paulo, neste caso, para mostrar a dimensão exaltada, única, do Senhor, suprema do Senhor Jesus Cristo,
utiliza os argumentos que utiliza e utiliza este argumento que é do princípio, e alguns pegam nesta palavra atribuída ao Senhor Jesus Cristo como o princípio ao diminuir. Porque ele teve um princípio. Afinal, ele não é eterno. E ele teve um princípio. E pegam nisso. E na carta, no livro do Apocalipse, ele é falado claramente como o princípio. Mas será isso que a Bíblia quer dizer? Olha, em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 6, e ficamos com este pensamento, ou eu fico com este pensamento e termino a minha intervenção, nós lemos assim, Apocalipse 21, 6, lemos assim. Sabem que isto tudo começa no versículo 5, que está a falar de Deus. E o versículo 5 do Apocalipse 21, que está a falar de Deus, diz assim, e o que estava assentado, porque o versículo 4 diz assim, Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono, que é Deus, disse, e aqui temos Deus a falar, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, além de ele ter dito o que ele disse a João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio. O próprio Deus é o princípio. Que é Ele, o Senhor Jesus Cristo. E isto é muito importante. Em Apocalipse 22, 13, que eu também tenho aqui apontado, por alguma razão apontei Apocalipse 22, 13, que diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E em Isaías, no capítulo 44 do livro do profeta Isaías, e em Isaías 44, versículo 6, e temos ali, e sabem que existe um grupo, não é? Uma seita, que é o termo, das chamadas, falsamente chamadas testemunhas de Jeová, que procuram diminuir, são um dos que procuram diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e em Isaías, como eu estava a dizer, 44, 6, lemos assim, e refere-se ao Senhor Jeová, esta passagem, e diz assim, assim diz Jeová, que é o que quer dizer o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, Jeová dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. De quem é que estamos a falar? Isto é muito importante e que o Senhor nos ajude. Mas eu já não digo mais nada, já disse o que tinha a dizer. Se algum irmão tiver algum pensamento, faz favor. Sim? Depois, quando vejo um jovem se levantar, é até me cedo pelo logo. Olá, irmãos, boa noite. Na sequência, um bocadinho daquilo que o Carlos referiu ao princípio, quando ele começou o pensamento dele, nomeadamente dizer que não há na Igreja um líder, que não há alguém que esteja à frente a liderar. Quem lidera a Igreja é o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode usar qualquer pessoa para transmitir algum pensamento ou alguma exortação. E eu há bocadinho tinha ouvido ali o Zé a orar, e houve algo que me chamou ali a atenção e trouxe-me este pequeno pensamento que eu queria dar agora. O Zé há bocadinho orou pelas pessoas que ministram a palavra aqui, e ele nomeou algumas pessoas, mas a palavra de Deus exorta-nos. Isto agora também é um pensamento de encorajamento aos homens, neste caso. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 14:1, que diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
quando a gente lê aqui esta passagem, o profetizar aqui não está propriamente a referir-se de revelações que Deus nos dá que não estejam aqui na Bíblia. Aqui a palavra profetizar é nem mais nem menos do que proferir a palavra de Deus. E nós sabemos que a revelação já está completa, porque foi completa, nós já temos a Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento recebiam revelações de Deus quando Deus tinha alguma coisa para dizer ao seu povo. Ele escolhia algum profeta para o profeta revelar alguma coisa ao seu povo. Mas nós sabemos que a revelação neste momento está completa para nós, então nada do que nós possamos dizer aqui, ou tudo o que nós possamos dizer, tem que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Portanto, profetizar é simplesmente falar algo daquilo que a palavra de Deus já ensina, que algum irmão pode ter e que se lembrou naquele momento para exortar, para ensinar. E depois, aqui o capítulo continua, o versículo 2 diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Eu agora não quero falar aqui da parte do dom de línguas, que nós sabemos que já não está em vigor, mas não vou tocar agora neste ponto. Depois diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui o profetizar tem como objetivo edificar a igreja. E qualquer um pode fazer isso. Não precisa de ser somente aqueles que nós estamos mais habituados a que estejam aqui a falar no púlpito, que tenham mais à vontade, ou que sejam os que tenham algum dom de ministrar, como nós sabemos. Pronto, há pessoas aqui que têm o dom de ministrar, de evangelizar, de pregar, mas todos nós podemos ser edificados através de algum irmão que possa ter algum pensamento. E o meu pensamento a minha exortação é para que nós, os homens neste caso, não é? Porque sabemos que à mulher não é permitido falar na igreja, que quando tivermos algum pensamento que achamos que possamos edificar a igreja, para o fazermos, isto é mais um encorajamento. Agora isto continua e diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. O apóstolo Paulo aqui está a dizer, naquela altura ainda se falavam línguas estranhas, pronto, ainda havia o dom de línguas, mas ele sublinha aqui que quer que muito mais, para além do dom de línguas, era muito mais importante profetizar, falar, portanto, a palavra de Deus. E depois aqui... E depois aqui no início, no capítulo 14, em 1 Coríntios 14, 26, depois diz assim também: que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Portanto, quando algum irmão tiver algum pensamento, algum salmo, doutrina também, falamos muito de doutrina, será bom para a igreja e para quem estiver a ouvir que o possa dar, para que todos possamos ser edificados. Porque ao contrário de muitas chamadas igrejas, como o nosso irmão Carlos já referiu, existe uma pessoa sempre à frente, como se fosse o líder supremo, e muitos até têm uma cadeira especial para eles, e etc. E isso é errado, e nós vemos na palavra de Deus que isso é errado, porque depois as pessoas começam a querer idolatrar esse irmão que está ali. E nós sabemos que na cristandade hoje em dia, infelizmente, muitos dos que têm o dom de pastor, e alguns se calhar nem têm o dom de pastor, porque os dons são dados por Deus e não é nenhum curso de teologia que eles possam tirar que lhes vai fazer torná-los pastores, porque o pastor é um dom, é um guia que é dado por Deus, pelo Espírito Santo, à Igreja, Corpo de Cristo. Portanto, não há alguém que tenha o dom de pastor só porque tirou o curso de teologia em tal sítio e alguns são chamados doutores em divindade e etc. Por isso todos podemos ter algum pensamento de exortação e de edificação. E deixo este pequeno pensamento, também como eu disse, para encorajar todos os que aqui estamos,
porque todos fazemos falta uns aos outros e cada um tem um dom. Podemos ter vários dons, podemos ter dons diferentes, mas como também já foi referido, o corpo tem vários membros e todos são úteis. E era isto que eu queria dizer. Que Deus nos ajude. Não sei se mais alguém tem algum pensamento a dar. Mais um irmão, mais um jovem irmão. Olha, Jorge, tu agora despoltaste aqui a situação. Força. A mim continua a ser em relação ao versículo 18, mas queria tocar, é o versículo todo, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tu tinha a preeminência. Houve aqui uma coisa que despertou também no que disseram, na parte da cabeça do corpo da igreja. Não sei se vocês têm noção, mas todo o nosso corpo tem um sistema nervoso, ou seja, se esta mão tocar nesta mão, ou o dedo tocar nesta mão, o meu dedo está a sentir, está a sentir esta mão e esta mão está a sentir o dedo. E o nosso corpo é um corpo completo de nervos. Qualquer coisa que não esteja mal, esse nervo manda uma mensagem à cabeça a dizer, olha, há aqui algo que está mal. E nós temos um sistema nervoso central que depois é o que nos dá a noção que eu quando corto ou acontece qualquer coisa, que algo está mal no corpo. Olha, cortaste, estás a sentir dor, algo está mal com a tua mão. Ou se eu tenho dor de barriga, olha, algo que está mal no teu sistema digestivo. Ou seja, a cabeça dá sinal. No entanto, há problemas, e há problemas que a ciência ainda não descobriu, que há pessoas que têm constantemente dor, apesar de não terem nada. E há pessoas que não têm sensibilidade nenhuma. E ambos os lados precisam ter bastante cuidado. Tanto a pessoa que está frequentemente a sentir dor, porque essa pessoa pode acontecer algo mesmo a essa pessoa que imaginemos que ela tem sempre dor numa mão, corta-se, ela não sabe do que é porque está sempre a sentir dor. O cérebro está sempre a dizer algo está mal com a tua mão, mesmo não estando. E acaba por ser um pouco a história do Pedro e do lobo, ou seja, o Pedro contava tantas vezes aquela mentira de que havia lobos a atacar a aldeia, até que chegou a uma altura que as pessoas não acreditavam. E algo aconteceu mesmo a sério e as pessoas não acreditavam. E o mesmo toca na dor. Muitas vezes a pessoa, a sentir tantas vezes dor, quando algo acontece mesmo, essa pessoa já não acredita. E às vezes isso é mau. E também é mau quando a pessoa não sente dor. Que algo também pode acontecer mal e a pessoa não sente e pode morrer e não sabe do quê, porque não sentiu dor. E na parte espiritual é a mesma coisa. Nós, que somos o corpo de Cristo, e Cristo que é a cabeça, a cabeça dá ordens ao corpo. Eu para falar, os meus músculos para falarem, eu para estar aqui a falar com vocês, para fazer gestos e tudo mais, é porque a cabeça está a dar sinal aos músculos, está a dar sinal a todo o meu corpo para movimentar-se e para eu falar, para eu comunicar. Mas se o meu corpo não obedecer, vai haver aqui problemas. Algo não vai ficar bem e a cabeça não vai gostar. As pessoas que têm paralisia não gostam porque estão limitadas, seja de que for, a dificuldade for. Ou seja, a cabeça está sempre em contacto com o corpo, está sempre em comunicação. E o mesmo acontece na Palavra de Deus. A Palavra de Deus está em constante comunicação. Cristo tem algo a dizer ao corpo. Cristo, que é a cabeça, que é o princípio e o primogênito, tem algo a dizer ao corpo. E nós, como corpo, se nós não temos nenhum problema, se os nossos nervos, se nós somos os nervos também, estamos em constante ligação com o sistema nervoso, nós estamos em constante comunicação, em constante contacto e estamos sempre prestes e atentos ao que a cabeça tem-nos a dizer. E o mesmo serve na Palavra de Deus. Nós devemos estar constantemente em contacto com a cabeça, com Cristo, através da sua Palavra, contacto com Deus através da oração e para percebermos o que é que Deus quer que nós façamos. Se eu quero agarrar aqui, é porque a minha cabeça deu sinal à minha mão para agarrar aqui. E o mesmo acontece com o Senhor através da sua palavra para nós. Por isso nós devemos prestar bastante atenção, porque se não fizermos, e de certeza e certamente que Deus tem a sua vontade na sua palavra para nós individualmente e para nós como corpo de Cristo. E se nós não prestarmos atenção ao que Deus tem a dizer-nos hoje, é porque algo está mal. E devemos procurar corrigir isso, que até a própria cabeça o faz. Que o Senhor nos abençoe e que nós procuremos estar em constante contacto com a cabeça através da Palavra de Deus. Irmão? Hoje já estamos alimentados. É?
Então, vamos ficar por aqui, pela graça de Deus. Foi bom. Ok. E devemos dar graças a Deus. De facto, cada um de vocês é muito importante. Cada um de nós é muito importante. E o Senhor... Deixa-me dizer só uma coisa. Anda cá. Grava. Sim. Não pretendo dar mais doutrina, porque eu penso que já foi exposta muita doutrina. Queria só contar uma pequena experiência. Esta semana visitei uma pessoa, uma senhora crente, e acerca do princípio, porque quando não há princípios, ou quando os nossos princípios não são os princípios corretos, corremos grave risco. E esse é um risco tão grave que só nos apercebemos dele, por vezes, tarde demais. Essa senhora, quando falei com ela, ao fim de poucos segundos, começou a chorar convulsivamente. Numa angústia notória, claro, num estado de alma de aflição, uma aflição que não é uma aflição de tumor, é uma aflição de desgraça, uma aflição de desapego à vida, uma aflição de falta de esperança, de uma dor profunda, porque eu não lhe disse a ela, claro que não lhe diria a ela, mas pensei, e nem vos digo quem é a pessoa em causa, mas eu que conheço a história e conheço a vida desta senhora, desta pessoa, há muitos anos, pensei para mim já, não foi agora, já tinha pensado, pois é, os teus princípios, os teus objetivos foram colocados no sítio errado. Ela colocou o seu objetivo de vida, a sua esperança de vida no sítio errado. E no caso dela foi do seu filho. Ela que teve um filho, que ama, e bem, Deus dá-nos os filhos para nós os amarmos, mas ela esqueceu-se que os filhos não são nossos. Os filhos são a herança do Senhor. Ela esqueceu-se deste facto e colocou todo o seu viver, toda a sua vida, toda a sua esperança, tudo naquele filho. Onde deveria ter colocado no Senhor, em primeiro lugar, e certamente que o filho continuaria a estar no seu coração, mas a agonia foi pelo facto de ela colocar o princípio da sua vida, ter como princípio da sua vida no sítio errado. E provavelmente, a menos que haja um milagre, ela vai realmente vai continuar a estar num estado muito grave, do ponto de vista humano. Eu particularmente posso dizer a um irmão ou outro, para orar por ela, aqueles que não levem a mal, mas aqueles a que eu entender que devo dizer, porque acho que é um assunto que merece algum cuidado. Isto a propósito de quê, irmãos? Nós podemos não pôr o coração em relação às mães um pequeno pormenor. Até que há umas mães e as mães que me desculpem. E os pais também. Certamente não falo para vocês, por nenhuma das presentes, porque não se aplica a vocês, provavelmente. Mas àqueles que nos ouvem, não coloquem os vossos filhos no altar a vida toda. Eduquem os vossos filhos, amem os vossos filhos, cuidem dos vossos filhos, mas cortem o cordão umbilical no tempo certo. Eu conheço mães que os filhos têm 30, 40, 50 e continuam ligados ao cordão umbilical. Continuam a criar os filhos como se fossem pequeninos. Não pode ser, está errado. Está errado. A nossa velha natureza pode desejar muito isso. A nossa nova natureza, que tem luz, deve ter luz suficiente para não fazer dessa forma. Mas não devemos amar os filhos? Sim, devemos amá-los muito. Nós devemos educar muito. E o mesmo se aplica à nossa vida, irmãos. Alguns de nós colocamos a nossa vida noutros valores. No dinheiro
E a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se despassaram a si mesmos. Eu conheço alguns também. Colocando o amor no dinheiro, se despassaram como se despassassem com lanças e com grande sofrimento, porque não colocaram o Senhor como princípio. O princípio é o Senhor. Tudo o resto é secundário. O princípio é o Senhor. O princípio na vida de um crente é o Senhor. Eu pensei que por fraqueza, a velha natureza, muitas vezes, ao todos os dias, nos diz para nós, nos esquecemos disto, e até que isto é uma, não é bem assim, tal, diz a velha natureza. Porque ela é adâmica. Porque ela, a velha natureza, como sabem, portanto, ela está caída. A velha natureza é carnal. A nova não. A nova, essa, portanto, é como o grão de trigo. Uma morra velha e nasce uma nova natureza. Essa foi dada por Deus. E essa é que já ressuscitou. A natureza que já ressuscitou é a nova natureza. Porque a velha, como o grão de trigo que morreu e na ressurreição nascerá um outro corpo. Morre um corpo e nasce outro. Meus irmãos, não pensem, espero que nenhum de vocês aqui tenha essa ideia, que vai ressuscitar com este corpo. A palavra de Deus não ensina isso. O Manuel não ressuscita com este corpo, mas qual corpo? Este, o de 2018, ou de 1960, ou 70, ou 80? Não. Bom, depois deixemos isso. Eu vou terminar já, irmãos. O princípio de vida. Se saberem quem é, orem por esta irmã. Está bem? Ela precisa muitas nossas orações. Eu fiquei afligido, porque vi um estado de agonia de tal maneira grande e uma falta de esperança, porque colocou no seu filho tudo aquilo que tinha. Apostou tudo no filho que tinha. E, claro, não devia ter feito. Deveria ter apostado, devia ter posto no Senhor, e o filho, certamente hoje, se calhar, seria uma bênção. Mas, pronto, enfim, falei no caso dela, mas falo no nosso caso também. Nós podemos ter outros valores. E os nossos valores podem também ser valores que não sejam, ou que estejam a ocupar o primeiro lugar, que é do Senhor. Amanhã tenho que ir trabalhar. E por acaso até vou com o Jorge amanhã. Amanhã vou trabalhar com o Jorge. Ou por outro, o Jorge vai trabalhar comigo. Ou eu vou trabalhar com o Jorge. Vamos estar. Amanhã vamos fazer uma obra os dois, uma obra física. Mas a nossa obra principal amanhã, que o Senhor nos dê a graça de não ser essa, é de poder mostrar a oportunidade de sermos úteis para a sua glória. Ainda que tenhamos que fazer o trabalho físico. Mas pode ser que o Senhor nos dê a oportunidade de falarmos com alguém, de encontrarmos alguém, ou por palavras, pode até ser palavras, não é? Porque nós pregamos a Cristo, a nossa vida é pregar o Evangelho da graça de Deus, não é? É o nosso objetivo, não é? E quando for preciso, também falamos. Quando for preciso, também falamos. Espero que a maior parte das vezes não seja necessário. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E desculpem, Olha, só uma coisa. Ora por ela, já agora. Então vamos ficar de pé e vamos orar por esta irmã. Está bem? E se calhar podemos terminar a reunião de oração. Podemos ter até a nossa reunião também com a mesma oração. Senhor nosso bom Deus, nós, Senhor, damos-te graças por teres tido misericórdia de alguns de nós, Senhor. E ainda que estivéssemos à beira do precipício, Tu nos deste, Senhor, luz para recuarmos, ou por outra, Senhor, Tu nos sustentastes e alguns de nós não insistimos demasiado e Tu nos tens ajudado, Senhor. Sabemos que outros filhos Teus, Senhor, estão passando por provações difíceis e lembramos de esta irmã que nós consideramos que é Tua filha, Senhor, só Tu sabes, mas para nós é Tua filha, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, daquele filho. Tenhas misericórdia daquele filho, porque os caminhos que ele segue são os caminhos que conduzem à perdição. São os caminhos da ruína. E tenhas misericórdia dela, porque a sua vida, os seus anos que lhe restam, que só Tu sabes quantos são, Senhor, se estão a transformar numa profunda agonia. Senhor, livra-a dessa dor, Senhor. Te pedimos, Senhor, nós que acreditamos nos milagres feitos por Ti, Te pedimos que Tu faças um milagre, Senhor. Tu o faças. E Tu sabes, Senhor, da necessidade. E só Tu conheces os meios e a forma de o fazer. Agradecemos, Senhor, pois, pela Tua graça para com aquela Tua filha e com a Tua misericórdia para com todos nós. Obrigado por esta noite, obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, também, porque até aqui nos tens ajudado. E pedimos tudo e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.